Uma boa tarde a todos. Mais uma vez sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Sabemos que há muitos companheiros da espiritualidade já vêm preparando esse ambiente para nos receber, harmonizando, derramando os eflúvios do alto, para que possamos cada um receber aquilo que viemos buscar e conforme nosso merecimento e necessidade. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez à casa, sejam bem-vindos. Aqueles companheiros que já estão conosco há muito tempo, sejam bem-vindos. E os nossos companheiros da internet, sejam bem-vindos. O mestre nos falou que onde estiverem reunidos 2 ou mais pessoas em meu nome, ali estarei presente. Então, com certeza, ele está emanando as suas energias, está junto conosco nesses momentos que passaremos juntos. Antes de começar, queria passar alguns recadinhos. Nós realizamos aí o atendimento para 70 famílias carentes, né? E nós contamos sempre com a ajuda dos voluntários, né, dos doadores aí para montagem de cestas básicas. Então, aqueles que puderem nos ajudar, nós estamos precisando de leite em pó, de óleo, de feijão e de arroz. Qualquer contribuição, qualquer quantidade é bem-vinda, tá? Para nós podermos continuar com esse trabalho. Nós também temos aí os nossos trabalhos sociais, né? Primeiro e terceiro domingo do mês, das 9 às 11 horas. Nós temos um curso de apoio a gestantes. Então, aquelas gestantes que vão receber os primeiros filhos, né? Então, às vezes não tem uma orientação de como proceder, como fazer, o que precisa ser feito. Então, no primeiro e terceiro domingo do mês é realizado esse curso. E no final elas recebem um enxovalzinho, que é para dar o primeiro acalento àquelas crianças que estão chegando até esse planeta, né? Estão reencarnando aqui conosco, né? Então, quem quiser conhecer o trabalho, venha, primeiro e terceiro domingo, né? Das 9 às 11. Então, fica o convite. Nós temos palestras todos os dias, né? Os nossos horários estão disponíveis no site www.casadocaminhosantana.com.br. As palestras são realizadas durante a semana, então de segunda, terça, quinta, a partir das 20 horas, quarta-feira às 14 horas, né? Sexta-feira é feito um trabalho voltado para os dependentes químicos e seus familiares, né? Então não é uma palestra aberta assim, mas é específica para aqueles que estão passando por esse problema e precisam de um apoio, de uma palavra, né? Ao sábado na nossa palestra, né, às 15 horas, e ao domingo às 10 horas. Nós temos aí, antes da palestra, né, do domingo, aliás, todos os dias, né? Meia hora antes nós temos o plantão de orientação. Então, se alguém precisar conversar, precisar está passando alguma dificuldade que a gente puder ajudar, nós estamos aí à disposição, nos procurar antes de começar a palestra. No domingo tem evangelização infantil. Enquanto os pais estão nas palestras, os filhos estão lá na evangelização, tendo o primeiro contato com a doutrina espírita, tem algumas atividades sempre voltadas para a elevação moral, né, e espiritual das pessoas. Certo? Então, nós também temos a nossa livraria que está com descontos especiais aí. Quem quiser adquirir um livro para dar de presente, aliás, é um hábito que nós estamos perdendo, né, com o advento da internet. Estamos perdendo o hábito de ler livros, mas o livro é sempre uma boa leitura. Então, em qualquer canto que você vai, você pode levar um livro para ler. Então, se alguém tiver interessado, temos alguns livros aí que estão à disposição a preço de custo. E também não posso deixar de dizer, né? Venham conhecer o livro do Mirabelli, né? A coleção Mirabelli, primeiro volume, já praticamente foram todos vendidos. Já estamos preparando a segunda edição. Então fica aí o convite, quem quiser adquirir também. Estamos na nossa disposição, na nossa biblioteca. E por último, o nosso trabalho, que é realizado aos sábados à tarde, que é a montagem e distribuição de lanches para aqueles companheiros menos afortunados, né, que se encontram nas imediações do metrô Tietê e Carandiru. É um trabalho voluntário que é realizado aí, inicia-se às 17 horas e às 18 horas o grupo sai para distribuir os lanches. Então, além de levar o lanche, ainda leva um pouco de carinho, porque para você falar para as pessoas, primeiro sacia a sua necessidade material para poder falar da parte espiritual. Então, um trabalho voluntário, quem quiser participar, 17 horas, se encontra aqui na casa para confecção e distribuição dos lanches, tá certo? Depois desses avisos, né, então, agora vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos da casa. Então, convido a todos
para fecharmos os olhos do plano físico. Isso não é um ritual, não é, mas simplesmente para que nossos pensamentos não se dispersem e nós possamos nos concentrar. Então, fechando os nossos olhos e levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade, vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde, de mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado dessa doutrina maravilhosa que chegou até nós, Pai. Para que possamos aproveitar ao máximo, meu Pai, mantendo-nos atentos a tudo que será tratado nesta tarde. E agradecidos por essa oportunidade, envolvemos com muito carinho nosso irmão Wagner, que fará a palestra da tarde. Que ele seja feliz na sua exposição. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que o Mestre Jesus permaneça conosco. Um tema um pouco capcioso. Vamos falar de nós mesmos, dos nossos anseios, das nossas vontades, mas ao mesmo tempo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos trabalhando em nós para materializar e sairmos dos campos das ideias e materializarmos através da disciplina que a doutrina nos convida. É uma disciplina ponderada, uma disciplina do equilíbrio, uma disciplina da palavra, pois o tema é do livro da Esperança, do Chico Xavier, o item é o 60, que tais quais somos. E ao lermos e estudarmos esse tema, ele fala diretamente daquelas pessoas que se dizem cristãos e não conseguem fazer aquilo que elas acordaram junto ao Evangelho de Jesus. Sabe aquela coisa que nós vemos, às vezes, amigos nossos, trabalhadores de doutrina, fazer tarefas com uma simplicidade tamanha. E quando nós vamos atuar na mesma medida, no mesmo horário, com a mesma equipe espiritual, com o mesmo tudo, nós detectamos em nós um déficit. Nós percebemos que não estamos de acordo, às vezes não estamos com aquela vibração de amor que gostaríamos de ter para fazer aquele trabalho. E aí o tema fala, né, dos queixumes, fala também daqueles irmãos que ficam observando a luz do outro, observando o quanto o outro trabalha, e às vezes por invigilância, até por uma distração, começa a invejar aquele irmão, que fala da inveja aqui no final do tema. Fala da discordância, da sintonia do trabalho. Tarefa e trabalhador se acha milindrado ou mesmo inadequado para fazer aquelas tarefas. E fala o quê? Das cadeiras de estudo. Fala desse local onde todos nós estamos, todos nós sentamos aí em algum momento para estudar, seja no centro espírita ou na faculdade, na vida profissional, na vida marital com a sua esposa. Porque o tema também relata que nós colocamos os nossos problemas com um peso enorme. E aí alegamos por termos problemas com o cunhado, com o sogro, por ter problema com a esposa, com o esposo, com os filhos, com as filhas, com o trabalho, nós colocamos os nossos problemas como maiores do que o Evangelho que nos cativa e nos abranda o coração. Nós trocamos os valores e colocamos valores equivocados. Então ele fala daquela pessoa que às vezes está com problema renal, de pisar no chão, às vezes dói. Mas é aquele trabalhador que vem sem queixumes,
que vem aqui, trabalha, às vezes está com algum incômodo, está com algum problema tremendo. Tremendo, está com um pai com câncer, está com um filho que usa drogas e está 2 dias desaparecido. E esse trabalhador vem anonimamente, porque seus problemas, ele entendeu a mensagem do Evangelho, ele vem com seus problemas anônimos para cá. Coloca na caixinha da vibração e vai trabalhar. Sabe por quê? Porque ele é um trabalhador leal e sabe do poder de uma prece, sabe do poder da oração e sabe que Deus é sabedor de todas as coisas. E ele, na humildade, às vezes relata: por favor, irmão, você poderia colocar o nome do meu filho nessa vibração? Por favor, dona Matilde, no seu horário de quarta-feira, a senhora pode orar para o meu marido que está desempregado? Para minha esposa que está com problemas de cólica, nem foi trabalhar de tanta dor. De uma forma singela, mas vem e trabalha. Vem e faz uma palestra. Vem e dá o passe. Porque ele entende que aí o Evangelho de Jesus não é permuta, não é troca, não é escambo, que você simplesmente trabalha muito e vai falar assim: ô mestre, fiz uma correria boa hoje aí, hein? Vê se vai lá resolver meus problemas. Manda seus emissários lá pôr juízo naquela cabeça. Não é assim que funciona. Funciona assim: o seu testemunho, a sua dedicação, o seu olho no olho, converse com o seu problema e você tem que colocá-lo de uma forma sincera e falar: se o Senhor Jesus me deu esses degraus para que eu suba essa escada íngreme das dificuldades, é que Ele quer que eu burile dentro de mim o meu melhor e que se faça a vossa luz, mestre, e não a nossa, que somos ainda imperfeitos. Se tivermos a sinceridade, o caráter de fazer isso em nossas vidas, quando abrimos a nossa boca, quando nós olharmos para alguém que tem dificuldade, o teu testemunho, a sua energia vai na frente e Deus prepara seus pensamentos para que as palavras venham de uma forma humilde, serena, sem humilhação, de uma forma que o jovem entenda, de uma forma que um advogado entenda, de uma forma que um senhor experiente entenda. Porque há várias maneiras de falar o número 6. Você pode falar meia dúzia, você pode falar 2 mais 2 mais 2 dá 6. Entende essa parábola? Mas o que importa é o seu testemunho. E quando nós colocamos o Evangelho de Jesus e que se acenda não as minhas tarefas, mas aquele ideal que fez eu despertar para essas tarefas, que é os testemunhos do Evangelho de Jesus, os testemunhos do seu Evangelho. Muitos espíritos, talvez não o seu marido, que está com problema com o alcoolismo, talvez não o seu sobrinho que está usando droga, mas aquela espiritualidade que está com aquele homem, com aquela mulher, aquele espírito de intriga, de revanchismo, essa espiritualidade inferior vai ser tocada pelo seu testemunho. Talvez não é o primeiro recado que você dê para o seu marido parar de beber, talvez não é o segundo recado, nem é o terceiro. Talvez seriam 20, 30, 40 recados. Mas só Deus e os bons amigos espirituais vão saber quantos espíritos foram doutrinados através das dificuldades e provas amargosas, às vezes lentas, que o discípulo de Jesus passa. E há também, no texto relata, daqueles irmãos que estão vendo esse testemunho anônimo, singelo, discreto. E aí a pessoa às vezes olha e fala assim: eu não tenho condição de fazer isso não. Se eu tivesse saúde, eu fazia até melhor que esse rapaz aí. Se eu tivesse tempo para estudar,
Eu tinha estudado melhor esse tema, eu ia falar melhor do que esse rapaz que está falando aí na frente. Ah, se eu tivesse, ah, se desse oportunidade. Mas espera aí, nós não temos a oportunidade? Eu vou falar uma forma chula. Alguém te obrigou a estar sentado nessa cadeira aqui hoje, pelo amor de Deus? Alguém pôs sei lá, te coibiu, te envolveu numa situação de revanchismo, de raiva, de ódio, para que você venha revoltado sentar numa cadeira dessa? Então podemos afirmar, nós da internet, nós aqui hoje, que nós estamos dispostos a mudar. Nós advogamos principalmente para as nossas dores e os nossos ressentimentos, porque não há espírito que esteja reencarnado aqui que não tenha dor e ressentimento, que não tenha algum recalque para ser revisto, que não tenha alguém com problema de câncer na família, problema de desemprego, problema de aluguel, que não tenham dívidas financeiras. Não há. Porque se não tivéssemos o que buscar, o que espiar, se não tivesse razão de ser, se fôssemos altamente evoluídos, nós faríamos como Irânias, Agnes, a Madre Teresa de Calcutá. A gente abandonava o convento e ia morar num quarto de 3,40 metros por 1,80, porque eu fui lá ver, estudar a história. E essa mulher ficou 6 meses nessa, desculpa falar, nessa situação, quase uma latrina lá, que era casas de palafetas. E ela ia levar o evangelho de Jesus para aqueles mais humildes. Para aqueles aonde o Dharma e o Karma, por si só o Dharma se justificava, aqueles monturos de homens com câncer, com sarcomas, com lepras no lixão, revirando lixo no fundo dos rios. Ela foi para aqueles homens trabalho. Ela levou com o seu trabalho alento para aqueles homens que estavam lá. Ela não esperou o incentivo de ninguém. Ela foi fazer o que o coração dela pedia, consolar aqueles que estavam com dores e sofrimentos. Ela entendeu a mensagem do Cristo. Porque se nós achamos que fulano de tal tem mais luz do que nós, então ele tem que ser mais abnegado e ter muito mais tarefas, como o Chico Xavier. Poucos sabem da história. Eles sabem só dos livros. Ainda somos espíritas, que estudamos a superficialidade dos livros. Quando nós lemos a obra do André Luiz, Nosso Lar, Mensageiros, Ombreiros da Vida Eterna, é liptis literis aquilo que está relatando o nosso amigo, o nosso irmão André Luiz. Não é uma fantasia da cabeça dele, não é um livro de ficção, meu amigo. Aquilo é um livro de ação, um livro que foi realmente compilado, quase um trabalho jornalístico de catálogo, de historiador ali, anotando ponto por ponto. Aí vemos amigos que na primeira dificuldade lúcida da doutrina, começa a ver as dificuldades que os outros passam e se lamentam das suas próprias. Uma falsa autopiedade. Porque falta às vezes coragem. Mudar machuca. Mudar, buscar dentro de você aquilo com disciplina dói. Ainda temos a mente preguiçosa. E é mais fácil observar a grama do vizinho. Tem uma história que nós contamos alguns meses atrás, talvez mais de um ano, que fala de uma família fantástica. O marido levava seus filhos para o evangelho, a esposa nunca conseguia, porque ela sempre tinha cabeleireiro, unha, e ele ia, estudava, ia adiante, viu, Washington?
e trabalhava mesmo, e ia pra cá, pra lá, e a mulher sempre, tem que arrumar a casa, tem que ver a passadeira, tem que ver não sei o que lá. E ela tinha sempre o mau hábito, nas vidraças, de falar, nossa, hoje eu vi a roupa da vizinha, nossa, cada roupa que poderia estar branquinha, tá meio cinza, meio turva, né? Nossa, mas o muro dessa mulher, ela não pinta, não. Tá cheio de cicatriz. O que será que é aquilo? Infiltração na parede do outro? Aí teve um dia que o marido observou aquilo e falou, percebeu que a esposa sempre estava preocupada com a casa das outras, né? Para ir para o evangelho não tinha tempo. Para ir para o trabalho voluntário não dava. Mas para a vida social ela tinha tempo. E foi um dia que a esposa acorda de um belo domingo de manhã, né? E aí ela fala, nossa amor, hoje eu acordei, passei pelo corredor, nossa, eu não vi nenhum funcionário pintando a casa do vizinho. Nossa, hoje os varais da roupa dela tá tudo branco. O que aconteceu? Será que alguém avisou o relapso que era ela, uma dona de casa talvez, né, distraída? Aí o marido fala, não, meu amor, não, coração. O papai lavou as vidraças do lado de dentro e de fora. Quer dizer que o problema era o vidro da própria casa dela que estava sujo e imundo. E qual pensamento, e qual ser humano que em algum momento, em algum fator, algum setor da sua vida, com aquela reunião de domingo com a vovó, onde encontra os cunhados e os irmãos, nós não estamos talvez com a vidraça suja para a vida do outro, nós vemos só o negativo do outro, às vezes não vemos que nós temos os mesmos problemas com os nossos filhos, mas vemos soluções laboriosas para os filhos dos outros. Quantas vezes a nossa língua afiada, reparamos se a mulher naquele domingo fez a unha, se o marido da outra está bem vestido, e esquecemos da nossa própria vida. Será que ela não está com alguém com problema na casa dela? Será que ela não está passando por alguma dificuldade? Porque às vezes nós nos perdemos pela vaidade. Às vezes nós vemos irmãos com um amor tremendo, trabalhando, e nós fazemos o mesmo trabalho, às vezes naquele mesmo horário. E aquele irmão com aquele silêncio, com aquela dedicação, apaga e inibe a nossa vaidade. E aí nos afastamos melindrados das tarefas da casa espírita. Porque esse tema também nos trata, Rita, dos espíritas e espíritas. Eu não vou incidir no erro de falar de outras religiões aqui. Porque o trabalho do Cristo é um só. Lá no culto evangélico, eles passam pelos mesmos setores nossos de trabalhos voluntários. E agora, mais ainda, né? Porque nós às vezes vamos numa clínica de dependência química e lá tem outras religiões, outras religiosidades. E também vemos que eles vêm em menor número. Então, Washington, nós podemos dizer que também nossos irmãos evangélicos, também nossos irmãos da renovação carismática, também irmãos de casas espiritistas, convidam, chamam, explicam os valores do trabalho social, do trabalho voluntário. Mas muitos, como bem diz André Luiz, muitos são os chamados, poucos ouvem ou entendem o chamado. Porque ouvir, nós estamos sempre dispostos a ouvir, como estamos brilhantemente dispostos a criticar, temos até tempo para criticar. Mas para trabalhar, não é? E quantos espíritos cientistas, irmãos que tiveram alto poder aquisitivo, desencarnam e lá são encontrados de uma forma tal qual um dinossauro, com a cabeça cheia de conhecimento e informação,
e os braços atrofiados porque não houve o trabalho. Olha a lição de hoje. Será que não é um aviso para nós que falamos e para todos que falarão desse tema? Para nós pensarmos bem, porque não é por muito fazer ou por muito falar que adentrareis ao reino dos céus, que está escrito aqui, mas sim aqueles que trabalham com o evangelho vivo no coração. O que não é o evangelho vivo, senão aquele Deus te abençoe, meu irmão, vai com Deus, um olho no olho, Leonardo. Você está bem hoje? Uma preocupação com o irmão, vamos trabalhar juntos, cortando o pãozinho. É uma luta para trazer gente aqui, pessoas que estudam a doutrina, amigos, colegas. Nós convidamos quantas pessoas, Leonardo, para cortar 300 pãozinhos, para pôr uma mortadela, né? Para pôr a mussarela, para pôr uma manteiguinha, né? Às vezes a gente não tem dinheirinho também. A gente põe a manteiguinha, mas estamos lá, né? Como aquele trabalho do Chico, lá numa região, lá de Uberaba, que teve um dia que ele não tinha nada para levar a Hyundai. Aí os mentores, talvez uma intuição fantástica, ele orou nas águas, e aí, naqueles baldes com água fresca, ele distribuiu água para o povo. Mas era uma água abençoada. E as pessoas começaram com queixumes, com raiva. Cadê a comida? Cadê a roupa? Cadê o pão? E o Chico quieto. Adivinha quem foram os primeiros a defender o Chico? Foram aquelas senhoras. Foram aquelas negras mais antigas. Aquelas senhoras descendentes de italiano, que estavam ali precisando. Aqueles irmãos mais humildes, mas também, diga-se de passagem, mais experientes, que abriram a boca e entraram lá na frente do Chico e falou: opa, peraí, este irmão não tem obrigação de encher a barriga de ninguém. Ele vem aqui para levar Jesus para nós, para ter um ânimo para a semana. Seus mal agradecidos, nós hoje, Chico, que deveríamos orar por você. E tiveram, não é isso a história, Rita? Nós que vamos orar pelo Senhor hoje, seu Chico. E pôs toda aquela molecada lá, todo aquele pessoal em vigilante, para orar juntos com o irmão Chico e abençoar aquela água, que aquela água leve a saúde, que sacie, que possa nos trazer paz e uma boa noite de sono dormida. Porque sono e paz, a paz que nós buscamos é a paz do dever cumprido, de uma noite de sono gostoso. Porque se o seu trabalho lhe traz muitos valores, se os teus bens multiplicam, mas também multiplicam a sua consciência pesada, esse pseudo-homem, ele fracassa no final da sua existência. Porque se a tua riqueza não te traz uma noite de sono bem dormida, talvez não é um sono de uma pessoa justa. Pensem nisso também. E concluindo a questão do Chico, eles fizeram uma oração, o Chico leu um pedacinho do Evangelho, distribuiu aquela água santa e foi todos para a sua casa. Felizes, porque eles tiveram o despertamento naquela parábola dos mais antigos que moravam naquela comunidade, defendendo eles, lembrando deles quem são os que realmente estão trabalhando com o Evangelho. E Jesus, quantas parábolas e quanto ensinamento. Nós estamos aí há 2016 anos, em reencarnações sucessivas, e nós hoje, com a graça de Deus, temos o despertar da lei da causa e efeito. Tudo que nós pensamos, nós atraímos para nós. Porque se você pensa que é um doente e não faz nada,
a própria vida nos ensina que a tua doença vai aumentar. E se você não dá tanto ônus para aquela doença e vai trabalhar e vai ser feliz, no sentido de ser útil para o outro, que às vezes nós não estamos felizes em casa, mas fazemos com que o outro esteja feliz no ambiente que estivermos, que o outro seja feliz. Uma palavra boa, uma palavra justa. Nós estamos nos aproximando de mentorados que irá nos consolar as dores e os rangeres de dente que nós estamos tendo. Às vezes afasta aquele tido como obsessor, às vezes é até nosso instrutor, porque é através da dor que ele proporciona que você vai buscar o evangelho. Não é assim? Não é assim que eu conheço uma senhora, ela teve câncer 3 vezes. Mama, depois a mama direita, e ela teve um câncer que entrou na costela, aqui na musculatura. Ela não esbravejou. Ela não reclamou. Ou melhor, tem tipos de reclamação. Uma coisa é você gritar, estardalhar para os 4 cantos do mundo o seu problema. Outra coisa é você conversar com aquele teu amigo e falar assim: eu não aguento mais, nossa, eu não estou aguentando mais, vou ter que passar por isso de novo. E aquele teu amigo te abraça, te olha no olho e fala: estou com você até o final. Te dá um beijo, sabe? Deixa de ir às vezes numa balada, ou deixa de ir numa pizzada com os amigos. Falou: não, eu vou lá ver o meu colega, eu vou lá ver a família dele. Eu posso te garantir, meu irmão, que você está entendendo a palavra do Evangelho. Como aqueles 10 leprosos, Rundai, que outra vez que você até mencionou. Eu vejo você, eu lembro da parábola. E olha, eu estou até emocionado. Que Jesus vinha vindo uns leprosos numa estrada e eles tocavam um sino, né, Rundai? Para avisar que eles estavam passando naquela localidade. Então as pessoas, sabendo que eles eram leprosos, pessoal, deixava um balde de água para eles se refrescar, jogava pão, jogava dinheiro, e como eles tinham um medo tamanho da lepra, né, que era contagiosa, eles iam pegando na rua e não tinham contato com outras pessoas, né? Eles avistaram Jesus. Olha o Rabi! E pediram para aquele Rabi: Rabi, doce Rabi, se tu quereis, tu há de nos curar. E ele fala: eu quero. E eu curo. E fez a prece e curou aqueles 10 leprosos. E aí ele fala, né, como sempre falou: agora vai até o Senhor e registre, né, que você está ativo de novo, que você está curado. Porque na Judéia, na Palestina, tinha um hábito que quando a pessoa adquiria lepra ou estava quase morto, era registrado no livro que você morreu, né? Que você está doente. Então, quando você se curava, você tinha que ir nesse livro. Desses 10, cada um voltou para a sua região, mas teve um que voltou e falou assim: meu Deus, este homem me curou. Eu tenho que entender o que ele professa. Eu tenho que entender esse evangelho que ele fala com amor no coração. E foi ao encontro de seus ensinamentos. Na medida das localidades que ele passava, Rundai, ele ia aprendendo de Jesus, e os próprios discípulos de Jesus ouviam a história daquele 10º homem que voltou. E ele ia sabendo da história de Jesus e o rumo onde Jesus estava. Então ele ia de localidade em localidade procurando Jesus. E aí chegou não sabemos se foram 6 meses, né? Se foi 1 ano, não sabemos, Rita. Mas sabemos que aquele homem, através da sua persistência, ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, talvez ele caísse de joelhos, talvez pegou a mão de Jesus e a beijou, talvez agradecesse.
E Jesus olhou para trás daquele homem que estava curado e falou: onde estão os outros que eu curei? Será que eles voltaram a ter lepra? E ele tinha a informação de alguns. E esses alguns falam que o leproso estava curado. Ele sabia de alguns. Aí Jesus fala, o leproso fala: não, um deles voltou para se vingar, Senhor. O outro voltou para a bebedeira. O outro foi lá se vingar da amante. O outro foi para não sei aonde. E aí Jesus fala: oh, meu Deus, o que adianta ter um remendo novo numa roupa velha? Será talvez que não aumentemos o rombo da roupa? Não é assim que fala? Aí tem uma frase, né, que fala, eu não vou saber de cor, mas eu sei assim, que Jesus fala em parábola que ó homens, até quando havereis de padecer sobre esses maus, né? Que é o mal. E fala assim, que há necessidade de reencarnar, de renascer de novo para que ele nasça completo, para que vive uma vida completa e plena do Evangelho de Jesus. Quer dizer, que aquelas enfermidades, ele vai ter que desencarnar com aquilo e vir numa outra vida, numa roupagem diferente, quer dizer, com um pai, com uma mãe diferente, para que ele haja de uma forma que ele complete a sua existência de sabedoria e discernimento. Muita paz a todos. Vamos para a pergunta, né? Não sai daí não, pode ser. Eu vou beber uma água. Tá bom. Bom, agora nós abrimos para a participação dos presentes. Se alguém desejar fazer um comentário, uma pergunta a respeito do tema, né? Só levantar a mão, eu levo o microfone até vocês e aí o Wagner responde para a gente, né? Todo mundo entendeu tudo? Ninguém entendeu nada? Só para, como membro, você se referiu a mim, né, na palestra, o trabalho lá do pão que a gente participa junto, né? Mas para trazer ânimo para as pessoas, que tem aumentado sim o número de trabalhadores. Os trabalhadores estão conscientes de que ali não é só o pão, a manteiga e a mortadela, né? Às vezes vem uma coisa diferente, vem um lance de presunto e tal, mas é raramente. É pão com manteiga e mortadela, né? Mas assim, a gente tem certeza que quando vai lá, pela expressão dos nossos amigos, que a gente está levando muito mais. Muitos deles até ajudam a nós. Tem uma senhora lá que ela também tem as dificuldades dela, mas ela vai lá para nos ajudar. Então ela é uma trabalhadora também. Só que ela é recrutada na rua. Mas assim, você vê que as pessoas agradecem, ficam felizes, elas fazem a fila. E tem surtido muito efeito, né? Você vê que tem pessoas lá que já arrumaram emprego, que vem conversar com você e fala que está parando de beber, que procura uma ajuda de um centro psiquiátrico ou alguma coisa para se libertar das drogas e tal. Então é aquilo, né? O que a gente está fazendo realmente é esquecer aquilo que a gente precisa, que é o conforto, particularmente, né? Mas nós não temos grandes dificuldades, grandes problemas, mas é largar o conforto de casa para levar o conforto a eles, né? É uma coisa que não tem preço, né? Nós temos um amigo em comum, eu, Leonardo, que chama o seu Samuel Angarita, né? Ele tem um trabalho de entrega de itens da cesta básica, vamos pôr assim, né? E de um pão, ele entrega pão, entrega leite, também nos viadutos, nas marquises do glicério, né? Esse trabalho ele é efetuado desde 1985, isso. E nós frequentamos ininterruptamente 8 anos esse trabalho.
E nós vemos vários testemunhos de pessoas que às vezes estavam com fome, estavam pensando em furtar e prejudicar uma outra pessoa, mas lembrava que hoje era o dia do Evangelho, de uma prece que nós fazemos e da entrega nas sextas-feiras desses itens. Então, de alguma maneira, os nossos mentores, protetores, fazem com que eles lembrem desse dia, que lembrem, veja, que há pessoas que nos envolvem em palavras e dizeres, fala assim, mas isso é paliativo. Mas isso não ajuda ele. Palavras duras. Isso daí nem sei se está precisando, ele está aí por quê na rua? Não sei, às vezes nem é tão assim bonzinho, né? Falar, isso é coisa de gente à toa, mas é dentro de uma escuridão. Quando você acende uma vela que seja, é essa vela que vai dar rumo na vida daquela pessoa, naquela escuridão. E nós, às vezes, não podemos falar para a pessoa, mas se ela acendesse a vela junto conosco, se todos nós, nas vibrações, acendêssemos a nossa vela do coração, a nossa luzinha, imagina o farol que não ia ser na multidão de espíritos recalcitrantes, não é? Não é o pão, não é o suco, mas é o olhar, é o contato humano, é o ato, isso, é o afeto que você administra naquele momento que vale, né? E é legal você estar falando isso, só que a gente fala, você falou, a vela, né? Você vê que tem pessoas lá que no final a gente faz a oração, né? Isso. Então eles já fazem a roda, tem pessoas que largam o que estavam fazendo para ir lá fazer a oração. Uhum. E a gente percebe que é uma referência, né? Sim. Não que sejamos santos, não é isso, né? Pelo contrário, estamos pagando pecado lá. Mas é uma referência que a gente leva de Jesus, né? E neste momento, e acreditamos seriamente que ali não é um trabalho simplesmente de entrega de pão. Você socorre espíritos que estão lá perdidos na rua, que na hora da oração se acende uma luz e são resgatados, que a gente percebe isso pela mediunidade, né? Mas então tem muita coisa por trás de entregar um pão, né? Até porque Jesus, quando foi pregar, muitas vezes ele entregava pão e peixe. E só para os amigos da internet, nós estamos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na região do metrô Santana. O local onde nós atuamos já há mais de 5 anos, mais ou menos, bem mais, uns 10 anos, é na região da rodoviária do Tietê. Nós estamos a 2 quarteirões entre a estação Carandiru e a estação Tietê. Só para situarem, né? E hoje é dia? Hoje? Sábado, dia 23. Hoje é dia 23 de janeiro de 2016. Que isso vai ficar registrado, né? Daqui a alguns anos o cara fala, nossa, em 22 eu não estava falando isso. Tem um amigo nosso aí que você já conhece de longas datas aí, Lourenço. Yes, Lourenço! Abraços aos amigos Leonardo e doutora Paulinha aí presentes. É verdade. Os beijos da Maria Leia Muniz. Beijos ao Wagner, a todos os trabalhadores da casa. Boa tarde, saudações. Wagner, são tantos os questionamentos. Se tivesse melhores amigos. Se fosse aquinhoado financeiramente. Se tivesse um pouco mais de cultura. E aí vai. Às vezes me questiono. A procura do saber só não basta. O conhecimento do próximo com suas angústias, aflições e desenganos não são mais importantes? Qual o mérito da sabedoria? Qual o mérito da sabedoria se ela faz sofrer? Qual o resultado das grandes invenções se somente se destrói? Concorda com isso? Sim, eu penso, quando eu ouço esse texto que você escreveu, Lourenço, eu fiz esse mesmo questionamento, não tal bem elaborado como você o fez, mas eu fiz uma elaboração íntima para estar aqui falando, né?
e me veio muito as obras e o testemunho de São Francisco de Assis. Mas como eu sempre falo de São Francisco de Assis, eu vou falar de Camilo de Leles. Camilo de Leles, ele é um ser que viveu na época do descobrimento do Brasil, 1500, 1450. E ele também, como Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tinha a Marta, a mãe dele, né? Que orava muito para que ele fosse uma pessoa melhor. São Camilo, que é São Camilo de Leles, que é padroeiro da saúde, olha que danado. De tanto orar, e ele era de uma família nobre, ele dilapidou uma fortuna equivalente hoje a 2, 3 milhões de francos, marcos, tudo com a esbórnia, né? No caso, bebida, mulheres e extravagâncias, né? Apareceu uma úlcera no joelho dele, e isso impedia, porque aquilo borbulhava e estourava, e era uma fedentina. Então ele não poderia adentrar as jogatinas, aos cassinos, aos jogos de azar, porque ninguém aguentava aquele cheiro. Ele ia nos locais onde estavam as meretrizes, ele era expulso de lá e jogavam álcool ou rum na perna dele para ver se saía aquele cheiro, aquela fedentina. E ninguém passava mais a ficar perto dele. Os únicos Rudai que ficavam ao seu redor eram os moribundos do porto de Nápoles, daquelas regiões de Porto. E ele se consolou, Lourenço, nas 12 bem-aventuranças, nas bem-aventuranças de Jesus. Chegou a um ponto, doutora, não vou falar doutora, mas minha irmã, que ele sabia de cor e salteado, e ele declamava com aquele vigor com que um dia ele falou com aquelas mulheres, com voz, com entonações, com roupas e com poder aquisitivo. Ele declamavam aquelas frases de festança. Ele fazia tal qual, com esse talento, podemos dizer mediúnico, Rudai, falava e declamava Jesus para aqueles humildes. Dava banho neles, cuidava deles. Chegou uma hora que, ao pensar quantas pessoas poderiam fazer coisas e coisas e coisas, não é, Washington? Ele foi bater na porta da ordem, das ordens vigentes de Santo Agostinho, não deixaram ele entrar. Ele foi nos vicentinos, não permitiram a sua estadia lá. Chegou uma hora, como Francisco foi reclamar lá no Papa, ele também foi. Aí quando ficaram sabendo daquela história, daquele homem Camilo que andava a consolar os moribundos mais terríveis, ele falou: não, Camilo, você tem que fundar a sua ordem dos camilianos. E foi assim que foi fundada a ordem de São Camilo de Leles. Através do desempenho na área da saúde, de cuidar daqueles irmãos necessitados. E tem relatos mesmo, que ele escrevia cartas, que ele ia nas regiões, nos mosteiros onde estava a lepra, onde estavam as doenças mais terríveis. E há relatos de hordas de espíritos que incorporavam naqueles irmãos e tremiam de medo de saber que Camilo de Leles estava indo para aquela região. Porque, acima de tudo, ele rodeava as cidades fazendo oração. Ele tinha esse hábito de fazer a oração dele, declamando Jesus para o público, e ele rodava as cidades. E podemos dizer, como kardecistas, estudantes do Espiritismo, será que naquelas esquinas onde estavam as meretrizes, onde estavam aqueles pontos de alcoólatras, vamos pôr assim, será que a sua presença com uma falange imensa de espíritos convertidos, será que ao declamar as bem-aventuranças, Mateus, ele tinha autoridade moral e junto dele uma
espiritualidade imensa que não abraçava aqueles espíritos que estavam ali perdidos e vagando naquelas regiões da cidade? Será que a espiritualidade dele não fazia, vamos pôr assim, o esclarecimento daqueles espíritos que frequentavam os irmãos que estavam perdidos nas bebidas, perdidos do sexo, perdidos dos jogos? Com certeza. Fica a pergunta aí. Com certeza. E tem mais uma pergunta, o João Carlos de São Paulo. Wagner, o que posso fazer para aceitar meus defeitos, os quais não consigo mudar? Me sinto muito culpado. Sim, isso também é verdade. É Carlos? João Carlos, eu também tenho os meus... Eu vou falar de mim, porque tem coisas que eu não consigo mudar. E aí eu lembro da oração da serenidade do NA, dos Narcóticos Anônimos. E eu vou fazer por mim e vou pensar por todos que padecem de sentimentos de culpa. Senhor, fazei que eu procure mais, não. Oração da serenidade. Gente, eu esqueci. Não, esse é São Francisco. A oração da serenidade. Senhor... Oi? Da serenidade. Fazer que eu tenha força para mudar aquilo que eu não posso mudar. Isso. Fazer com que eu tenha força de suportar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu possa e sabedoria para distingui-las umas das outras. Só por hoje eu posso. Então, dentro desse só por hoje eu posso e desta espontaneidade que estamos tendo aqui de falar, o Chico Xavier nos relata que tudo passa. Momentos de assertividade passam. Momentos de infelicidade também passam. O que vai ficar na sua mente eram as maneiras pelo qual você poderia advogar pelas nossas mazelas que praticamos. Então, se eu caluniei alguém, às vezes eu padeço de caluniar dentro da minha própria casa. Às vezes é um pai, às vezes é minha irmã, às vezes são situações nossas que eu estou expondo aqui com muito carinho. Então eu vejo o que eu poderia ter mudado na abordagem com aquela pessoa, que é a minha irmã, que é meu irmão, que é minha filha. Perdão, eu estou falando generalizado, né? Que eu não sou pai. Mas uma filha. Se você quer que o seu filho te ouça, será através de gritos e blasfêmias. Às vezes nós estamos julgando, estamos jogando a nossa filha para escanteio só da maneira como nós tratamos as dificuldades dela, porque a maior dificuldade é a nossa de entender a dificuldade do outro. E aí o que acontece? Você já está nesse processo, José Carlos. Você está buscando consolo em boas literaturas. E eu tenho certeza, se você tiver lá o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, eu abro muitas vezes o Vinha de Luz e cai justamente naquela lição que cai como um bálsamo naquela mazela que nós praticamos. E nos consola e fala, na próxima vez, quando passar por isso, eu vou ter mais vigilância e vou tolerar a outra pessoa como eu gostaria que alguém me tolerasse. E através do seu próprio exemplo, você pode, com palavras boas, como nós falamos exatamente 45 minutos atrás, com vigilância, lembrar que um pouquinho daquele defeito do outro que eu enxergo tão bem, eu também tenho ele em uma fração dentro de nós, dentro de mim, dentro do nosso convívio. Então, a forma que nós estamos expondo aqui, José Carlos, é que você continue, João Carlos, que você leia e entenda o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A intuição que nós tivemos, porque aqui diz assim, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: será bastante trazer o livre do Senhor para ser fiel servidor seu?
Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei pelas suas obras, que é o que você está fazendo. Você está iniciando a sua obra de persistência, de mudança de hábito, que parte do seu coração para que as pessoas do seu convívio. Bons estudos, força, vigor e juventude na sua tarefa com Cristo. Uma boa tarde, João Carlos. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos que participaram. Nosso horário, a gente começa a falar e a gente vai, né? Sim. Eu Mas posso só ler isso aqui? Oi? Por favor. Tá bom. O tema encerra assim, tá? Ensinou Jesus que o reino de Deus está dentro de nós, para ir ao encontro desse irmão, né? De nós todos, né? Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e processos que brilham na responsabilidade dos outros. Para superar as dificuldades e os empeços de nossos de nossos próprios limites, basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Quer dizer, aproveite todos nós o seu recurso que irá enriquecer as suas mãos com trabalho, com luz, com amor e Jesus. Muita paz a todos. Obrigado, Wagner. Bom, companheiros, agradeço a participação de todos, aqueles que participaram conosco, companheiro da internet também, o Lourenço, um abraço grande no coração, seu da Maria Léa, o João Carlos também que participou conosco. E agora, depois de muito recebermos, é chegado o momento de retribuirmos. Então, nós vamos agora, convido a todos para fazermos um exercício simples, que é o exercício de uma prece, em benefício de todos que estão necessitados. E para isso, eu convido a todos a fechar os olhos do plano físico, a unirmos os nossos pensamentos, elevando a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, e vamos abrir os nossos corações em vibrações de paz, de amor, de reconforto, e que essas energias emanadas possam ser utilizadas para atender a todos os que clamam por justiça, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, leitos de dor, por todos os enfermos da alma e do corpo, por todos os trabalhadores, pelos pequeninos que dependem que sejam protegidos, abraçados, para que possam crescer num ambiente de paz, de amor, por todas as casas espíritas, todas as igrejas, todos os templos de oração, onde se encontram pessoas que se reúnam para o estudo, para a melhoria, para que essas casas sirvam como sinaleiros na noite escura, no caminho daqueles que procuram o amparo e o abrigo. Por esse planeta Terra, que passa por grandes transformações. Pelo nosso Brasil, está vivendo algumas dificuldades essas que são provocadas por nós, pela nossa falta de conhecimento, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, a ganância. E a todos os momentos vemos as dificuldades se apresentando, mas temos fé que essas vibrações, unidas com as de outras casas, de outras pessoas imbuídas no mesmo sentido, possam servir de alívio, iluminando a noite escura daqueles que estão perdidos. Por todos os lares, todas as casas, todos os trabalhos e por nós mesmos. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade que conosco estiveram nesses momentos, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos.
permaneça conosco por toda a nossa semana, meu Pai, nos amparando, nos orientando, nos indicando os caminhos a serem seguidos. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que é a parte dos passes, né? Primeiro vão receber os passes magnéticos, depois os passes espirituais, tá bom? Então, assim que nós chamarmos, quem vai receber, aquele que tem o cartãozinho, faz a fila e depois os outros passes. Tá ok? Uma boa tarde a todos, uma boa tarde àqueles companheiros da internet que nos seguiram nesses momentos, e aqueles que vão ficar, que vão receber o passe, fiquem à vontade, permanecendo em silêncio. Uma boa tarde a todos, um grande beijo no coração, que Jesus ilumine a nossa semana e permaneça conosco. Graças a Deus.